Ora, muito bom dia. Eu queria agradecer à organização, na pessoa do Dr. Sérgio Barroso, o convite para estar aqui hoje com vocês e queria cumprimentar a mesa. Portanto, a mim calhou-me falar sobre o cabazitaxel, o rádio e outros novos fármacos. Se até 2010 nós tínhamos apenas o mitoxantrone e o docetaxel para tratar estes doentes, a partir de 2010 foram aprovados uma série de fármacos que realmente, se por um lado nos ajudam, por outro lado também nos dificultam um pouco, sobretudo quando chega a hora da decisão, porque não conseguimos ainda perceber quais são os doentes que beneficiam de determinado tratamento. A minha apresentação vai então incidir sobre o cabazitaxel e o rádio, isto no que diz respeito aos fármacos aprovados, e depois vou falar um pouco também sobre alguns fármacos que parecem promissores, nomeadamente o cabozantinib e o tasquinimod. Relativamente aos outros que estão aqui referidos, o TAC 700, que julgo que muitos de vocês conhecem, que é o Ortronel, foi testado e os resultados foram publicados há relativamente pouco tempo, em julho do ano passado, e realmente mostrou que o Ortronel, que é um inibidor da biossíntese dos androgénios, tem alguma atividade neste tipo de doentes, mas essa atividade e essa ação não se traduz em termos de sobrevivência global. Relativamente ao ipilimumab, há também vários estudos publicados, o último dos quais foi publicado em setembro do ano passado, em que tentou comparar o ipilimumab associado à radioterapia versus o placebo associado à radioterapia. Foi também um estudo que mostrou alguma resposta, em termos, sobretudo, de sobrevivência livre de progressão, mas sem resultados em termos de sobrevivência global. Peço desculpa. O zibotetan, que é um antagonista dos receptores da endotelina, também foi já testado, os estudos foram publicados em 2012 e realmente também não se verificou vantagem em termos de sobrevivência global. O costircene, que portanto, vai atuar a nível da closterina, está a ser, neste momento estão a decorrer 2 ensaios clínicos em associação com o cabazitaxel e com o docetaxel, sendo que o estudo com o docetaxel, os resultados prevê-se que sejam agora conhecidos na ASCO. E, à partida, os dados parecem ser promissores, pelo menos aquilo que tem sido veiculado. Relativamente ao RN509, é um inibidor dos receptores do androgénio, que está a ser testado em doentes com, à partida, assintomáticos, com doença agressiva e cujo estudo está ainda em fase de recrutamento. Agora vou falar um pouquinho do cabazitaxel, que já toda a gente conhece, não é? É um taxane de segunda geração, que atua a nível das tubulinas, inibindo depois os microtúbulos e tendo a atuação a nível do ciclo celular. Sabe-se que o cabazitaxel tem atuação a nível dos doentes nos quais se verificou alguma resistência ao docetaxel. Isto porquê? Porque a resistência aos outros taxanes parece fazer-se através da glicoproteína P. Há um aumento da expressão da glicoproteína P naqueles doentes que demonstram resistência ao docetaxel. Ora, o cabazitaxel tem baixa afinidade para esta glicoproteína P e provavelmente o segredo de conseguirem atuar em doentes cuja resistência ao docetaxel foi comprovada provavelmente estará aí. O estudo trópico foi o estudo que deu a aprovação ao cabazitaxel e que todos já conhecem, comparou o cabazitaxel versus a mitoxantrone em doentes metastizados que progrediram sob docetaxel. Em termos de resposta, verificou-se um ganho de sobrevivência global em cerca de 2 meses e meio, com uma redução do risco de morte em 30%. E esta vantagem foi transversal em todos os subgrupos, sendo que os doentes que menos beneficiaram com o cabazitaxel foram aqueles que fizeram uma dose total de docetaxel inferior a 225 mg por metro quadrado, corresponde mais ou menos a 3 ciclos. Em termos de outros parâmetros, verificou-se realmente uma resposta tumoral, portanto um ganho na resposta tumoral em cerca de 10% no braço do cabazitaxel, também uma duplicação da taxa de resposta do PSA e depois um atraso, quer em termos de progressão tumoral, quer em termos de progressão do PSA. Relativamente aos efeitos laterais, é um fármaco bastante bem tolerado, cujos efeitos laterais mais frequentes são os hematológicos, com a neutropenia, a anemia, a trombocitopenia e depois a diarreia, a fadiga e a astenia. Portanto, nós temos então um fármaco que tem uma eficácia comprovada no pós-docetaxel, com dados sustentados em termos de melhoria de sobrevivência global, com um perfil de toxicidade um pouco diferente do docetaxel,
E neste momento temos 2 ensaios clínicos a decorrer, o Procélica, que tenta realmente perceber em segunda linha qual é a dosagem mais adequada do cabazitaxel, se os 20 mg por metro quadrado, se os 25, e depois temos também o Farstana, no qual nós temos alguns doentes incluídos e que está a tentar perceber qual é o fármaco mais eficaz, por assim dizer, em primeira linha, se o docetaxel, se o cabazitaxel, também nas dosagens de 20 e de 25 mg. Portanto, e agora, perante isto e perante as comunicações que já ouvimos, há realmente uma questão que se coloca. É como é que nós vamos selecionar os doentes para cada um dos tratamentos? Os meus próximos slides vão se referir sobretudo ao cabazitaxel, porque no fundo a minha apresentação é sobre isto. E então, aquilo que nós temos que ter em atenção para selecionar um determinado tratamento, temos que ter em conta fatores relacionados com o doente, com a doença e também com tratamentos prévios. Relativamente aos fatores associados ao doente, e nomeadamente a idade, aquilo que a Sociedade de Geriatria Oncológica diz é que não deve ser fator discriminante, ou seja, se um doente idoso tiver, portanto, for saudável ou tiver comorbilidades que sejam corrigíveis, isso não deve ser um fator discriminante para a escolha do cabazitaxel. Relativamente às comorbilidades, sabe-se que doentes com arritmia não controlada e com insuficiência renal, grau 3, ou portanto superior ou igual a grau 3, não devem fazer tratamento com cabazitaxel. Doentes com insuficiência renal inferior a 3 podem fazer, mas devem ser monitorizados com bastante frequência. Relativamente ao performance status, sabe-se que os doentes que tiveram mais vantagem em fazer tratamento com o cabazitaxel foram doentes que apresentaram o ECOG 0,1. Relativamente às características do tumor, sabe-se que o Gleason score surge como fator de prognóstico e que doentes com tumores com um Gleason superior ou igual a 8 têm um pior prognóstico. Além disso, são doentes que, apesar de tudo, não respondem tão bem ao tratamento hormonal e, portanto, serão fortes candidatos ao tratamento com a quimioterapia. Metastização visceral e dor óssea parecem também ser fatores que implicam, ou que pelo menos estarão associados a uma doença rapidamente progressiva e, como tal, portanto, também bons candidatos ao tratamento com quimioterapia. Relativamente aos fatores de prognóstico relacionados com tratamentos prévios, e aqui estamos a falar sobretudo do docetaxel, nós temos que ter em conta qual foi o tipo de progressão que se verificou, sendo que sabe-se que o facto de ter doença óssea ou de ter também doença óssea sintomática ou de ter doença mensurável são fatores de mau prognóstico. Portanto, nestes doentes provavelmente nós temos que ser um bocadinho mais incisivos e se calhar realmente tratá-los com quimioterapia, ser um bocadinho mais agressivos. Relativamente à resposta prévia ao tratamento hormonal, sabe-se que os doentes que progridem durante os primeiros 7 meses de tratamento hormonal são doentes que vão ter um pior prognóstico, portanto também devemos ter em conta estes doentes quando fizermos a seleção do tratamento. Em relação à progressão do docetaxel, sabe-se que doentes que progridem nos primeiros 6 meses de tratamento com o docetaxel ou até mesmo após suspensão do docetaxel são doentes que vão responder melhor ao cabazitaxel. Em relação ao número de tratamentos prévios de docetaxel, sabe-se que os doentes que fizeram uma dose de docetaxel entre 225 mg por metro quadrado e 400 mg, ou então que fizeram uma dose superior a 900 mg por metro quadrado, são os doentes que vão responder melhor ao cabazitaxel. E depois temos o número de linhas de quimioterapia prévias, que parece que se calhar um fator um pouco empírico, porque não há nada descrito em termos de vantagem em fazer um tratamento ou outro. E depois temos também a toxicidade relacionada com tratamentos prévios, que nós aqui não podemos ser alheios à neutropenia, que surge muitas vezes com os taxanos, e também ao facto de alguns doentes terem sido irradiados, portanto terem feito radioterapia, muitas vezes radioterapia com campos alargados, e que são doentes que vão fazer neutropenias, que vão ter uma toxicidade hematológica muito mais acentuada com a quimioterapia. Portanto, tudo isto tem que ser tido em conta. Portanto, eu trouxe aqui agora um algoritmo para tentarmos perceber quais serão os doentes que terão vantagem em fazer tratamento com cabazitaxel. Nós temos um doente com carcinoma da próstata resistente à castração metastizado que progride sobre docetaxel. Temos que avaliar o estado geral do doente e a extensão da doença. Se o doente não tiver um bom estado geral, portanto, se tiver um ECOG de 2, temos que o enviar para tratamento paliativo. Se não, caso contrário, podemos realmente pensar num tratamento ativo. Quando pensamos neste tratamento ativo, e eu volto aqui a frisar que eu estou a falar sobretudo do cabazitaxel,
temos que pensar se o doente terá alguma contraindicação para o tratamento com cabazitaxel, que foi aquilo que eu expliquei há bocado. O facto de ter uma insuficiência renal superior ou igual a 3, o facto de ter uma arritmia não controlada, ou até o facto de ter tido uma neuropatia importante que fez com que descontinuasse o tratamento com docetaxel. Se existe essa contraindicação, nós devemos pensar noutro tratamento, nomeadamente na enzalutamida ou no acetato-abiraterona. Se não tiver contraindicação, e se o doente tiver uma progressão precoce sobre docetaxel, devemos pensar no cabazitaxel. Caso contrário, devemos avaliar e ver se realmente houve uma progressão tripla com docetaxel, e quando falo em tripla é uma progressão clínica, analítica e também imagiológica. Se isso acontece, portanto, provavelmente estaremos perante uma doença mais agressiva, será um bom candidato para cabazitaxel. Se isso não acontecer, temos que pensar noutros fármacos, como já vimos atrás. De qualquer forma, depois também temos que avaliar se existe uma baixa probabilidade dos doentes responderem a esses novos tratamentos que tínhamos pensado aqui, nomeadamente na enzalutamida e no acetato-abiraterona. Se isso acontecer, se tiver uma baixa probabilidade de responder aos tratamentos hormonais, devemos pensar novamente no cabazitaxel, caso contrário, já sabemos a resposta. Além disso, não nos podemos esquecer dos outros doentes, nos quais nós devemos considerar cabazitaxel se houver uma dificuldade grande no controle da dor, se houver metastização visceral, se não houver uma concordância entre a carga tumoral e o PSA, um curto espaço de duplicação do PSA, porque tudo isto faz-nos pensar numa doença mais agressiva e rapidamente progressiva. Se houver um crescimento rápido das lesões metastáticas, um Gleason superior ou igual a 8 e depois uma descida do PSA com o docetaxel que é sempre inferior a 30%. Estes também serão doentes nos quais nós devemos equacionar a possibilidade de fazer cabazitaxel. Agora vou falar um pouquinho sobre o rádio, o 223. O rádio que já está aprovado no tratamento dos doentes com carcinoma da próstata com metastização óssea, é um mimetizante do cálcio e que é um emissor de radiações alfa que vai atuar sobretudo a nível de áreas de elevado turnover ósseo, como sejam as lesões osteoblásticas. Esta radiação alfa tem uma baixa penetração, o que justifica a baixa incidência de efeitos laterais, ou pelo menos a boa tolerância deste fármaco. O estudo que deu a aprovação ao rádio foi o estudo Alcinca, no qual participaram doentes com metastização óssea sintomáticos que teriam que ter pelo menos 2 lesões metastáticas ósseas e que teriam que estar a fazer tratamento analgésico com regularidade. E estes doentes foram randomizados numa ordem de 2:1, sendo que 600 fizeram tratamento com rádio e os restantes fizeram placebo. E aquilo que se verificou é que, em termos de sobrevivência global, houve um ganho importante na ordem dos 3 meses e meio, com um hazard ratio de 0,70, o que corresponde mais ou menos a uma diminuição do risco de morte em 30%. Relativamente ao tempo até o desenvolvimento de um evento esquelético, verificou-se também um ganho importante para o rádio, um ganho de cerca de quase 6 meses, portanto 9,8 meses com o placebo versus 15,6 meses com o rádio. Quando foram analisar os vários subgrupos, mostrou, portanto, conseguiu-se verificar vantagem em todos eles com o tratamento com rádio, sendo que aqueles doentes que tinham menos de 6 metástases ósseas parecem ser aqueles doentes que respondiam pior ao rádio. Portanto, em que a vantagem não era tão acentuada. Relativamente aos efeitos laterais verificados, sobretudo trombocitopenia, diarreia e também dor óssea. Portanto, nós temos um fármaco útil em caso de metastização óssea, sobretudo em caso de lesões osteoblásticas, com um bom perfil de segurança, com um aumento constatado em termos de sobrevivência global e no qual está a ser avaliada a possibilidade futura de uma utilização concomitante, nomeadamente está a decorrer neste momento um estudo que está a tentar avaliar se há vantagem em fazer rádio concomitante com docetaxel. O handicap grande deste tratamento parece ser o facto de só poder ser efetuado em hospitais que tenham serviço de medicina nuclear certificado, que nem todos têm. E agora vou falar um pouquinho então sobre o cabozantinib e o tasquinimab, que parecem ser das novidades aquelas que são assim mais promissoras. O cabozantinib é um inibidor da tirosina cinase que tem uma atuação dupla sobre o VEGF-R e sobre o MET. Nós sabemos que o crescimento tumoral vai aumentar a expressão do IFUM, da proteína indutora de hipóxia, e tudo isso vai fazer com que haja um aumento da expressão do MET e do VEGF, permitindo assim não só o desenvolvimento das células tumorais, como também a invasão, a metastização e também a criação de novos vasos, portanto, um estímulo da angiogênese. O ano passado foi publicado este estudo fase 2, um estudo
com o cabozantinib, no qual participaram 171 doentes que fizeram tratamento com cabozantinib durante 12 semanas. No final dessas 12 semanas foi feita uma avaliação imagiológica e depois, perante o resultado, os doentes ou continuavam cabozantinib se tivessem uma resposta parcial ou completa, eram randomizados em cabozantinib versus placebo se tivessem doença estável ou então descontinuavam se tivessem doença progressiva. E o que se verificou foi realmente um ganho importante em termos de sobrevivência livre de progressão, com um ganho de mais ou menos cerca de 18 semanas para os doentes que efetuaram tratamento com cabozantinib. Além disso, essa vantagem mostrou ser um bocadinho superior, portanto em cerca de 6 semanas, não chega, nos doentes que nunca tinham sido tratados com docetaxel. Em termos de resposta, verificou-se cerca de 80% de resposta tumoral, portanto 75% com doença estabilizada e 5% dos doentes com doença com resposta parcial. E depois, em termos imagiológicos, verificou-se uma taxa de resposta elevadíssima, de cerca de 97%, isto considerando doentes com doença óssea estável, com resposta parcial e com resposta completa. Verificou-se também uma redução, realmente uma melhoria em termos de dores e uma redução no consumo de analgésicos. E eu trago aqui só imagem de 4 doentes que foram publicados neste estudo, em que realmente se verifica uma resposta espetacular em termos imagiológicos. A maior parte das metástases ósseas desapareceram com este fármaco. Em termos de efeitos laterais, existiram, mas também não foram assim tão exuberantes quanto isso. Os mais frequentes, a fadiga, a diminuição do apetite, a diarreia, a hipertensão, a desidratação. Neste momento estão a decorrer vários estudos em vários tipos de tumores com este fármaco. Os que nos interessam são estes dois, são estudos fase 3, o estudo COMET-1 e o COMET-2. O COMET-1 é um estudo fase 3, randomizado e duplamente cego, que está a tentar avaliar a eficácia do cabozantinib versus a prednisolona em doentes que já tenham sido tratados com docetaxel e que já tenham também feito acetato-abiraterona ou enzalutamida. O estudo COMET-2, também um estudo fase 3, randomizado, duplamente cego, que está neste momento a comparar o cabozantinib com o mitoxantrone e prednisolona em doentes sintomáticos que tenham efetuado tratamento prévio e não põem limite ao nível de linhas terapêuticas que tenham efetuado. Agora, só para terminar, falar um pouco do tasquinimab. O tasquinimab é uma quinolina 3-carboxida que não se sabe muito bem qual é o seu mecanismo de ação, mas que se sabe que terá alguma atuação a nível da angiogénese, isto porque o seu alvo principal é a proteína S100A9 e também a nível da imunomodulação. Foi publicado já em 2011 um estudo fase 2, no qual participaram 200 doentes com carcinoma da próstata resistente à castração metastasizado, sem tratamento já há algum tempo, que estariam sintomáticos ou minimamente sintomáticos. E estes doentes foram randomizados na ordem 2:1 e fizeram tasquinimab com doses crescentes consoante a tolerância, que poderiam ir até 1 mg por dia, a cada 4 semanas, ou então fariam placebo. E realmente verificou-se que houve um atraso, portanto, em termos de progressão da doença, às 24 semanas a taxa de doentes que tinham progredido sobre tasquinimab era bastante inferior aos que tinham progredido sobre placebo, portanto, cerca de metade. Relativamente à sobrevivência livre de progressão, verificou-se vantagem em todos os doentes, com um ganho de mais ou menos de 4 meses, e depois também uma vantagem importante em termos de sobrevivência livre de progressão radiológica, 8,4 meses com o tasquinimab versus 3,8. Quando se foi avaliar, portanto, aqui são os dados da amostra global, e quando se foi avaliar em termos de doença visceral ou doença óssea, verificou-se também um ganho importante com o tasquinimab, sendo evidente uma sobrevivência livre de progressão nos doentes com doença visceral de cerca de 6 meses versus 3 meses, portanto há uma duplicação, e nos doentes que tinham exclusivamente doença óssea, houve um ganho ainda mais significativo, 12,1 meses nos doentes que fizeram tasquinimab versus 5,4 meses nos doentes que fizeram placebo. Relativamente aos efeitos laterais, fadiga, as náuseas, a obstipação, dores lombares, a diminuição do apetite, algumas dores nas extremidades e depois artralgias, anemia, claro que estes eram menos incidentes, aumento da lipase sanguínea e tromboses venosas profundas. Uma chamada de atenção, porque este fármaco pode provocar aumento transitório de alguns parâmetros laboratoriais, nomeadamente na contagem de leucócitos, na amílase, na lipase e no fibrinogénio, mas isto depois tudo normaliza.
Neste momento estão a decorrer vários estudos com o tasquinimab no carcinoma da próstata. Talvez aquele que nos interesse mais seja este. É um estudo de fase 3, o recrutamento já está completo. Espera-se o outcome deste estudo para 2016. No entanto, a qualquer momento será feita a análise interina. E pronto, era isto que eu tinha a dizer.